E aí, pessoal, começando mais um episódio aqui do All Connected, podcast do Grupo Eletrolar, para falar sobre tudo relacionado ao varejo. Bom, vocês sabem, né? Dentro do Grupo Eletrolar, a gente tem a Eletrolar Show, que vocês conhecem bem, evento gigante. Esse ano vai estar mais gigante ainda. Distrito AMB vai virar Distrito Eletrolar, a gente vai tomar conta daquilo tudo ali em junho. Mas a gente, em março, já começa os trabalhos, né? Em março, a gente tem sempre a CBM, que esse ano vai nos dias 20, 21 e 22 de março, ganhou mais um dia aí de evento. E dentro desse contexto de CBM, a gente está falando muito aí com o pequeno lojista, o médio lojista, que às vezes precisa aprender um pouco mais de gestão, precisa evoluir seu negócio, precisa acreditar que ele consegue faturar mais. E aí vamos cortar para geral para apresentar os nossos convidados da vez, que sabem tudo sobre esse momento aí de crescimento de negócios, né? Principalmente quando você está ali pequeno, precisa de uma mentoria, precisa entender quais são os próximos passos. Pessoal das assistências lucrativas, os dois cofundadores, na verdade, o Thiago Noronha aqui do meu lado e o Marcos Matos. Prazer ter vocês aqui com a gente, pessoal. Prazer todo nosso, muito bom ter vocês. Ter vocês não, porque também nós temos um podcast, né? Na sim, verdade, boa. nós também temos um podcast, né? Nós somos co-host também lá, né, Thiago? Juntos, tocamos o Assistência Cash e é muito bom ver um espaço desse como vocês têm aqui para poder trazer educação para o mercado, isso é muito legal. Então, né, sentimos muito honrados em poder estar aqui com vocês para dividir, né, esse conhecimento. Boa, qualquer hora tem que rolar um collab aí. Vai rolar, vai rolar. Boa, gente. Ó, a gente estava combinando aqui a conversa antes, né, para que lado a gente ir e tal. E a Assistências Lucrativas é uma empresa que ajuda muito esse cara no momento aí de dúvida mesmo, de crescimento, né, das dores ali de crescimento. Primeiro, vamos lá. Como que vocês definem as assistências lucrativas? Bom, Assistências Lucrativas hoje é um projeto dentro da nossa aceleradora, nossa agência, que é a TX Media, voltados para donos de assistência técnica, qualquer tipo de assistência técnica. E a gente trabalha muito forte duas vertentes. A vertente da escala de faturamento, do marketing, e a vertente também educacional, de ser ali um ponto de apoio para esse dono da assistência se tornar mesmo um empresário, entender mais de coisas que ele abriu um negócio sem entender, né? E aí, então a gente tem essas duas vertentes aí bem fortes dentro do nosso negócio. Eu acho que são duas vertentes aí que são as grandes dores, né, Marcos? Assim, é como faturar mais e como gerar mais cliente. Exatamente, né? Hoje a gente percebe que o mercado ele é muito amador, né? As pessoas elas entram como todo pequeno empreendedor, né? Ele começa sem muita educação, ele trabalha mais. Isso no quintal de casa, né? Entre aspas, Ele assim, tipo... tá ali para pagar as contas do dia a dia. E ele se depara no longo do caminho, do trajeto, que, opa, peraí, eu tenho que entender de gestão, eu tenho que entender de finanças, eu tenho que entender de tudo um pouquinho. E muitos começam a bater cabeça e, opa, começa a retroceder. Então, misturar PF com PJ e a assistência lucrativas, ela vem para ajudá-los, não só aumentar o faturamento, mas para que eles consigam manter esse faturamento. E profissionalizar, né? Profissionalizar o negócio dele. Eu acho que é muito o perfil do pessoal que vai na CBM mesmo, assim, né? Uma grande parte ali, que é esse cara. Sim, né? Ele se empolgou ali porque ele fez uma venda do telefone, ele ganhou quinhentão. A gente falou isso no outro episódio. Ganhou quinhentão ali na compra e venda, na troca de um aparelho. Daí falou, beleza, vou fazer de novo, já são 1.000, já faz 3, tá bom, faz 5. Na hora que ele tá no 100, ele começa a fazer a conta. Pô, tô vendendo 100, era pra eu ter 500 vezes 100, e não tenho. E na assistência é pior, Igor, porque na venda do telefone, normalmente a margem é menor, porque o cara paga caro no telefone. Na assistência não, o cara, sei lá, paga 200, 150 reais numa peça e vende por 600. Então a margem, aí ele acha que tá ganhando mais ainda. É porque ele ganha na peça e na mão de obra. Exato. Ele ganha duas vezes, ele ganha em cima da peça e da mão de obra. E o que ele conclui? Esse dinheiro é meu. O dinheiro da mão de obra é limpo. Muitos falam isso, né? Eles usam esse termo. O dinheiro da mão de obra é limpo. Só que quando você vai olhar para o processo, né, como empresa, toda empresa ela precisa, né, de um caixa, senão ela não se mantém. Então, aluguel, colaborador, essas coisas, eles não levam muito em conta. E aí eles ficam naquela síndrome, né, do eu assistência técnica. Então, é eu que arrumo, é eu que vou atrás do insumo, é eu que vou atrás do fornecedor, e chega um momento que ele fica num gargalo, e ele começa a ter os conflitos, que a gente fala que é os conflitos interiores, né? Então, um exemplo que rolou lá na nossa empresa. Um cliente, ele faturava uns 60k, 60 mil reais, essa assistência. E aí eu falei assim, tá, cara, mas como que tá aí sua assistência, sua saúde? Olha o que ele falou. Eu achei que ele ia falar que estava positivo. Pô, nem todos entram faturando isso. 60k de faturamento de uma assistência técnica, smartphone. E ele falou assim, eu não tenho Prolabore. Não tá sobrando nada. Não tá sobrando nada. Eu falei, pô, não tá sobrando nada? Ele falou assim, nada, Marcos. Eu falei assim, tá, legal. E aí eu fiz uma colocação lá, tá, quanto que é seu aluguel? Tanto. Quanto que é o seu colaborador? Tanto. Quanto que é isso aqui? Tanto. E sobrava muito dinheiro. Sobrava uns 30 pau. Aí eu falei, tá, aí
e você não tira nada? Ele, nada. Eu falei, tá, beleza, você tem carro? Ele falou, tenho um carro. Eu falei, mas tá quitado esse carro? Ele falou, não. Aí eu falei, como você paga esse carro? Ele falou, não, eu pego da assistência. Aí eu falei, tá, e o seu menino, você falou que tava num colégio particular, quem é que paga? Aí ele falou assim, não, aí eu pego da assistência. E aí, depois eu fui ver e tava pegando 30. Era o Prolabore dele. Era o Prolabore dele. Ele nem chama de Prolabore e, segundo ele, a empresa não tá dando nada. É assim. Não sobra nada, porque a despesa dele é muito alta. Para ele viver mercado e por aí vai. E muitos ficam nesse ciclo, né? Que é um ciclo vicioso, na verdade. Ele tá ali, a despesa fixa dele aumenta, né? A receita da casa dele, e obviamente ele vai pegando da assistência. Só que nem sempre o faturamento acompanha o ritmo de gasto dele. Aí eu falei, quanto você gasta de iFood mais ou menos? Eu provoquei mesmo ele. Ele falou assim, putz, aí eu não sei, porque aí tá na mão da minha esposa, o iFood. Não tinha visibilidade nem do dinheiro que tava vindo pro carro, ele vai saber do iFood. E a maioria é desse jeito, né? A maioria é desse jeito. É que vocês falam com conhecimento de causa, né? Vocês têm hoje mais de 300 clientes ativos. Então, assim, pegar na média aí, quantos % são nessa pegada? Eu diria que uns 70%, 80%, cara. 80%. São nessa pegada, assim, de amadorismo na veia. O que acontece, ô Igor? O cara que abre uma assistência, principalmente de smartphone, vamos falar mais voltado para CBM aqui, é uma barreira de entrada muito pequena. Então, o cara ele faz um curso, ele vê vídeo no YouTube, ele já é um técnico. Muitos são até bons técnicos. Só que esse cara, ele não tem experiência nenhuma empreendedora. E ele vai lá, cara, na cara e na coragem, pega um fundo de garantia, pega um empréstimo, pega um dinheiro que juntou e abre um negócio. Só que o que ele sabe fazer? Ele sabe consertar o telefone. Ele não sabe fazer conta. A conta que eu digo assim, de ter um caixa na empresa, de ter previsibilidade, de juntar dinheiro, de pensar numa expansão, de entender como é que é o meu modelo de negócio, quem é meu cliente ideal. Normalmente ele não sabe isso, não são todos, mas normalmente não sabe. E aí esse cara ele vai consertando, gastando, consertando, gastando. Se pega uma época boa da assistência, o que o Marcos falou, a despesa física dele, da casa dele aumenta, porque se você ganhar 10, você vive com 10. Se você ganhar 50, meu irmão, você vai viver com 50, né? E por aí vai. E aí esses caras, eles acabam às vezes afundando e quebrando o negócio. Tem muita assistência de celular que fecha porque é má administrada, ou seja, não tem ali um empreendedor com capacidade, que consegue enxergar soluções nos desafios que o empreendedorismo tem, né? Desculpa. Teve um exemplo de um cliente que agora veio aqui, esse foi muito incrível. Ele Guarapuava, a cidade dele, perto da Argentina, Paraguai. Logo quando lançou o iPhone 15, ele chegou quebrado no nosso ecossistema. Mas sabe quando o cara chega quebrado mesmo? Sim, ele falou que a gente era a última opção dele. Última esperança, sim. Até ficamos todos, a maior parte chega assim com essa responsabilidade, né? Os salvadores da pátria, assim, eles julgam, né? Fica até ruim, né? Mas aí que quando, não deu certo, e aí, como que é? Vai jogar pedra? E aí ele falou, cara, tô colocando todas as fichas em vocês. Eu falei, legal. Eu acho que tava faturando R$5.000 essa assistência. A gente conseguiu aumentar o faturamento dele de forma bem expressiva. Ele chegou a faturar 35K. Chegou faturando 35K. Veio dezembro. Veio o lançamento do iPhone 15 em setembro. Foi bem nessa época agora. Que teve o lançamento do iPhone 17 agora, mas dele foi o 15 Pro Max. Ele foi para o Paraguai, comprou 2 iPhones para o 15 Pro Max. Na época era uma bala, igual hoje aí o que tem. E torrou a grana. Voltou para o Brasil. Mas sem nada, ele viveu lá e curtiu, tal. Gastou. Ele lucrou 15 pau, torrou o dinheiro. Meu Deus. Eu não sei se eu posso usar esse termo, mas é um termo que as pessoas usam muito. É um pinto no lixo. O cara sempre quando o cara tá... Então, e o cara, ele igual criança, se lambuzou com chocolate mesmo. Voltou com a mão na frente e outra atrás. Só com os 2 iPhones. Mais duro. Aí... eu perguntei para o gestor de tráfego, que tem uma equipe lá com mais de 15 gestores. Eu perguntei, por que esse cliente está parado? Que a gente consegue metrificar as contas que estão paradas. Aí, esse aqui não tem dinheiro. Eu falei, como não tem dinheiro? Aí, né? Eu fui no financeiro, e aí, como que tá? Não, esse aqui não tá pagando também. Eu falei, mas esse cara tava bem pra caramba, acho que faturando 5, já tá com 35, 40K. Liguei para ele, falei, meu amigo, o que tá acontecendo com você? Aí ele, posso falar? Eu fui pro Paraguai, eu me empolguei. Contou a verdade. E um pouco ele contou a verdade. Eu me empolguei, eu gastei todo o dinheiro da assistência. Eu não tenho dinheiro nem para pagar vocês, nem muito menos para pagar recarregar o Google, que a gente faz publicidade no Google. O Google que salvava o cara, ele queimou a ponte. Pra você ver como que é a mentalidade, cara. Isso é zero educação financeira. Basicamente. Zero. É isso. Zero. E aí, cara, isso foi expandir e vai para todo o negócio, né? Assim, o brasileiro é esse cara, né, que empreende, tanto é que os dados do Sebrae estão aí para provar que a quantidade de startup, a quantidade de MEI que é aberta, né, de CPFs, de CNPJs abertos, tanto que fecha depois de 3 anos.
Passa um pouco por aí. E aí, beleza, vocês estão com 320 hoje clientes ativos e vocês falaram, olha, eles chegam de jeito e depois de um tempo eles já percebem, né? Vocês percebem, pegam os feedbacks aqui que vocês passaram para mim também de cliente, do tipo, chegar e falar para vocês, por exemplo, eu estou aprendendo a ser empresário com vocês, chegou uma empresa, hoje é outra. Quanto tempo demora para o cara chegar e ter esse entendimento desse outro nível? Muito do apetite de crescimento, né? Que a gente fala, do empresário. Só voltando rapidinho, porque assim, numa dessas, né? Esse cara tava com a mão na frente e outra atrás, ele tem que fazer dinheiro rápido. Ele consegue, de um mês pro outro, ele já percebeu a diferença? Percebe. Consegue, o cara que consegue? chega faturando, que a gente fala assim, ó, você tirar o cara de 0 para 10 é muito rápido. Porque ele não tem nada. Então, por exemplo, uma publicidade no Google que a gente faz lá, ação no Google Ads, a gente consegue pegar uma assistência do zero mesmo, ali, uns caras faturam 5, 10 mil, e levar ele para 30 em coisa de 45, 60 dias. Se for um camarada que tem um apetite Perfil de bom. crescimento bom. Perfil bom. Perfil bom. Isso com quanto de investimento? Com 20k no Google, ele consegue investir ali uns 3k, ele já consegue faturar uns 20. 3 mil fatura 20. Exato. Já é uma conta boa. Tá? Mas aí o que acontece? O apetite do Só empresário... volta um pouco, né? Ele precisa desses 3 mil na mão para ele poder investir e sair do zero, né? Então, a gente faz um investimento semanal. Então, toda semana o dinheiro vai voltando. Então, ele não precisa ter os 3 mil à vista. Mas ele vai precisar ter ali para começar, uns 350, 400 reais por semana. Aí vai multiplicando isso. A gente faz o efeito monte e montão. Exato. Então, por isso que a gente fala, o dinheiro que entrou, você não tinha, é o dinheiro novo. Você não tinha esse dinheiro. Então, o que o Google ele faz? Aqui a gente faz publicidade no Google. Entrou esse dinheiro, você reinveste ele. Não sai pagando conta. Não paga conta, e reinveste ele, porque você não tinha esse dinheiro. Claro. Então, a educação é justamente essa. Outra coisa, você precisa entender a parte comercial. Se você não dá conta de atender, coloca alguém lá no comercial. E nós vamos educando. Quem entende o processo de educação, por isso a gente tem um processo de 6 meses lá no nosso programa, que é uma mentoria de 6 meses, esse camarada, ele que chega faturando, sei lá, seus 10, 15, 20k, esse cara, se ele fizer maratonar tudo que nós ensinamos, o passo a passo, esse cara já fatura 100k. Em 6 meses. Em 6 E meses. vocês estão com exemplos, né? Tem 60 e tantos desses aí que estão com vocês que já faturam 100. Alguns demoraram 1 ano, alguns 6 meses, alguns 8 meses, alguns 1 ano e meio. Só para vocês terem uma ideia, a gente traz um número muito real, né? Um ticket médio hoje de um reparo de iPhone, linha S, que é os premium que tem no mercado, um Edge, Motorola, né, falando de smartphone, tá? Isso que a gente atende vários segmentos, ar-condicionado, LaveSec, por aí vai, mas vamos nos atentar aqui no smartphone. Um ticket médio fica em torno de uns 600 reais, para você ter uma ideia. Uma troca de uma tampa traseira de um telefone desse, por exemplo, de um vidro, é R$2,5. Então, se você for olhar na média, vai dar isso em reparo. O que acontece? O camarada faz 100 aparelhos desse, ele fechou e zerou o game. E não vai lá pro Paraguai, gasta tudo e volta. E assim... vai para Las Vegas. Ele é o técnico. Na cabeça dele, ele é o técnico, geralmente ele é a esposa, é ele mais um colaborador. Então, se ele não tem uma educação financeira, esse cara se perde. Ele se perde. A gente, hoje, através do nosso programa, pessoas foram para a Europa, pessoas foram para outros lugares do mundo, alguns compraram casas, outros tiraram o filho do colégio público e colocaram no particular. As coisas estão acontecendo, o pessoal comprou um apartamento. Só que assim, a gente não consegue... dar conta da vida financeira do sujeito. Aí o camarada tá... A gente vai até um limite, vai até um limite. Isso é educação financeira, no final das contas. O cara acha que aquele dinheiro é dele, é o salário dele. É o contrário do outro lá, né? Que achava que não estava tirando salário. Pelo contrário, isso aqui tem 100 mil rodando, é o que eu tô faturando. Exato. E aí vai virar a vida de rico, só que vai manter isso. Aí ferrou. Exatamente. E aí, assim, aí entra no outro ponto. Vocês falaram aí, né? Beleza, às vezes as assistências é o cara que é o técnico, e aí bota a esposa, bota o filho para trabalhar. Tem uma questão aí também, né? Que é mão de obra qualificada, uma mão de obra que tá com vontade de fazer aquilo acontecer de fato. A mão de obra hoje é um dos gargalos, acho que de todo empreendedor, e passa também pelo dono de assistência técnica. Existe o que hoje que a gente vê, por exemplo, o cara normalmente que é técnico, eu vou falar assim, a persona que mais tem na assistência técnica, o cara é técnico, ele começa a fazer marketing, ele não sabe vender, aí ele coloca ou a esposa, ou a sobrinha, ou alguém, que também não sabe vender. Aí não dá certo. E isso é uma das coisas que a gente também tenta ajudar o cara a profissionalizar. Cara, hoje a gente tem enfiado na cabeça dos clientes, você tem que ter time comercial, nem que seja time de uma pessoa. Mas um comercial, um vendedor que saiba um pouco de técnica de venda, que saiba um pouco de gatilho, que saiba quebrar objeção, porque o que eles fazem normalmente? Eles passam preço.
Passar preço é tirar pedido. Exato. Aí tirar pedido hoje, num mundo competitivo, ainda mais você fazendo anúncio no Google que as pessoas pesquisam, não dá certo. Então a mão de obra hoje, seja na parte técnica ou seja na parte comercial, que é o que mais tem numa assistência técnica, é uma dor. E é uma dor também os caras entenderem o quão primordial é isso, que eles precisam investir nisso, que eles precisam pagar melhor uma pessoa mais bem qualificada, por exemplo. Então é uma luta que a gente tem dentro da empresa aqui de colocar isso na cabeça deles. Os caras que entendem isso tendem a ter resultados muito mais rápido. Vamos botar na mesa assim as dores todas para depois a gente sair fechando as pontas e tipo. Não, mas olha que engraçado, né? Teve um cliente que ele falou assim: olha o relato dele, a gente vai dando exemplos aqui para que a turma se identifique mesmo. Eu vi o atendimento e era assim. A gente manda o usuário pelo WhatsApp. Então o usuário ele entra no Google, encontra a assistência técnica, onde a gente posiciona, e a mensagem, né, a forma de se conectar não é formulário, é o WhatsApp mesmo. E eu falei, pô, tem um problema grande, deixa eu dar uma olhada no seu atendimento. Você era o VC. VC. Tem uns ridículos, o tá bom era um TB, o T e o B. Eu falei, mas quem tá escrevendo isso, né? E aí ele falou, não, é porque eu tenho uma sobrinha aqui de 15 anos e a minha irmã falou que ela gosta muito de redes sociais e tal. Essa menininha, ela fica o dia inteiro no TikTok, meu amigo. Ela fica o dia inteiro nas redes sociais e ela tem uma comunicação, uma linguagem de jovens, essa geração, né, ali de adolescentes. E eu falei, não faz sentido nenhum. Ela sai do colégio e ia pra assistência. Eu falei, você tem que tirar essa menina. Não, eu tô dando um apoio aqui, tudo. Eu falei, não, se você for ensiná-la, afiar o facão e profissionalizar. Dar a mão e trazer junto com você, né? Aí olha que maluquice. A coisa mais importante, como o Thiago falou aqui, o coração do negócio dele, ele deu pra uma criança cuidar. Imagina você pegar o seu carro e falar assim, dá pro seu filho, falar, seu filho tem adolescente, guia o carro. A chance dele bater, colidir esse carro é gigante. E aí foi falando isso pra ele falou, pô, mas é a minha sobrinha. Eu falei, pô, mas isso é o negócio, é a sua empresa. Então, às vezes naquela questão do apetite de querer ajudar alguém da família, né, a gente até brinca, não contrata amigo, não contrata gente da família, porque pra demitir isso aí é um contrata parto. Só quem você pode demitir, né? Então assim, tem tudo isso. Tem um fator que a gente fala muito assim, o dono da assistência técnica, ele pensa assim, eu ganho pouco, como é que eu vou contratar um técnico para me ajudar aqui? Ou um vendedor. Aí ele pensa assim, aí ele fala, tá bom, eu vou pagar. Aí ele quer pagar, um exemplo, tá? Que é o ticket, 3K. 3 mil reais, ele não vai encontrar um técnico bom. Depende da cidade, obviamente. Mas falando de Brasil, um Uber hoje, um motorista de aplicativo, se ele entrar num carro e falar, vou trabalhar meio período, não vou forçar a barra, ele vai ganhar isso aí. Se ele falar, eu vou... Fazendo o horário dele, né? Claro, tem todos os problemas, mas ele vai fazer, sem chefe. Se ele falar, eu vou dobrar esse capital, esse faturamento, eu vou me esfolar um pouco mais, até a noite, ou madrugada, ou final de semana, ele vai ganhar seus 6, 7 pau. Uber... Todo ser humano aqui tem um pouco de QI para fazer conta. Pelo menos a conta você vai fazer. Aí nós vamos falar, não vai dar certo. Mas como é que eu pago mais? Aí tem que ter um plano de incentivo, tem que ter todo um desdobramento, tem que ter todo nós estamos indo para lá, tem que ter uma cultura, tem que mostrar o ponto B, né? Você tem que mostrar assim, uma visão de futuro. Sim. Exato. Né? A gente dá o nosso exemplo da nossa empresa. Fala, nós prestamos serviços. Temos 30 pessoas na nossa empresa hoje. Só de gestores de tráfego, temos 15. Essa molecada aprende a fazer tráfego e ele pode fazer para outras pessoas, para outras empresas. Inclusive, a gente dá essa liberdade na nossa empresa. Só não pode atender o nosso nicho. A questão, para não dar conflito de interesse. Mas a questão é, por que a gente consegue ter alguém no nosso time que ele ganha mais fora do que dentro? Tem pessoas no nosso time que ganham mais dinheiro fora, trabalhando terceirizando, do que dentro. Ali, né? Ele está aprendendo. Ele está crescendo, ele está avançando, ele está... O ambiente é bom. O ambiente é bom. A visão de futuro é boa. As pessoas gostam de trabalhar no presencial lá na nossa empresa. E o pessoal falando que presencial morreu. A galera gosta pra caramba. E vai falar isso, os caras... Não, mas o modelo de negócio de vocês é diferente. Não é assistência técnica. Tudo bem, é diferente, de fato. Mas assim, a cultura é o que pega. É o que pega, das contas, né? Exato. E aí, assim, dentro dessa parada também, assim, de levar o cara pra perto, de fazer ele vestir a camisa, acho que a gente tá colocando aqui dores que todo mundo sabe, no final das contas. Já ouviu falar, sabe que tem que resolver, mas às vezes não consegue, né? Muita gente pode estar ouvindo a gente e falando exatamente isso. Pô, eles estão falando nada de novo, por que eu não faço? E por que as pessoas não fazem?
Cara, as pessoas não fazem, na minha visão, porque elas precisam ser direcionadas. Então, assim, as pessoas elas são muito envolvidas com o dia a dia, com a rotina, com apagar o incêndio do negócio dela. E aí ela vê um corte na internet, alguns que estudam mais vê um podcast, sabe o que precisa fazer, sabe do assunto, mas tem medo de praticar. Por exemplo, a gente fala de modelo de negócio, é um negócio que assusta quase todo mundo de assistência técnica. O que é modelo de negócio? O que é processo? O cara acha que processo é um negócio, fala que meu, processo é um combinado. Você vai fazer um combinado com o seu time. Pronto, você implementou um processo. Cara, é isso. É isso. Assim. Né? Então, assim, eu acho que as pessoas hoje elas precisam muito de direção, de alguém que empurre elas. E a gente tem um monte de depoimento disso lá. De cara que vira e fala assim, pô, cara, com vocês a gente cresceu. Igual eu te passei. Eu entrei aqui, a minha empresa era uma, agora a minha empresa é outra. E a gente não inventou a roda com o cara. A gente não é dois gênios aqui diferenciados. A gente só falou pro cara, faz isso. Não, mas como é que eu faço? Assim. Não, mas não vai dar certo. Vai dar certo. Não, então, mas eu tô com medo. Vai com medo mesmo. Mas já botou aqui, o pessoal do lado de lá já se identificou com pelo menos algum ponto aqui do que a gente falou. Mas vamos dar respostas então agora, pessoal. Beleza. Vamos pegar esse... Vamos pegar esse cara que chegou aí e, enfim, esse que rasgou o dinheiro todo lá no Paraguai, confesso, com tudo. Voltou, tá zerado. Vamos lá, pegar esse cara especificamente. O que ele precisa fazer? Qual que é o primeiro passo? Ele tá sem dinheiro para poder investir no Google, ele tá com o iPhone na mão e a vontade de recomeçar. E aí? Eu venderia os 2 iPhones, que eu já trouxe de fora, não tinha no Brasil, né? Era poucas peças, ninguém tinha pronta entrega, ele tinha. Eu venderia esses 2 iPhones, pegaria esse capital, colocaria no Google Ads, obviamente, né, que é a plataforma onde as pessoas encontram... por que o Google Ads funciona para assistência técnica? Talvez as pessoas nem entendam tanto assim. Porque o Google, hoje, ele é considerado a única plataforma que as pessoas elas conseguem buscar como objetivo único, como necessidade. Então, assim, eu tenho uma necessidade, eu vou no Google. Né? Então, o Instagram não. Né? Sei lá, Instagram é entretenimento. Um LinkedIn ou qualquer outra plataforma, né, qualquer outro canal, não vai funcionar. O Google, as pessoas, conserto de iPhone perto de mim, conserto de Motorola, Samsung perto de mim. Para assistência técnica, assistência técnica, Google, serviço. Produto, talvez o Instagram funcione. O Instagram funciona. Então, assim, serviço, é terceirizado. O que acontece? Eu colocaria toda a minha grana lá. Hoje, para vocês terem uma ideia... Para resolver o problema de faturamento. Para faturamento. Não vai converter, eu tenho que esperar. Então. Olha que legal. Teve um cliente, ele chegou lá, nós fechamos com ele faturava 14 mil reais. 14 mil reais. Quando nós fechamos com ele falou assim, a gente falou, qual que é o seu sonho? Porque a gente pergunta para todos os clientes que a gente fecha o sonho. Contratou a gente, você tem um sonho para realizar. Qual que é o seu sonho? Você montou uma empresa para ganhar dinheiro, para ficar rico e tal. Aí ele falou assim, se eu faturar 40 mil, eu pago um jantar para vocês. Um almoço, desculpa, ele falou. Eu falei, caramba, 40 mil? Eu falei, pô, então tá pago já. A meta tá ok. Tá ok. Dá pra gente chegar bem. Esse menino, ele tinha uns 20 e poucos anos na época. Era ele sozinho. Ele fechava literalmente assistência pra ir no banheiro. Porque ele era sozinho. Fechava pra ir buscar peça, ele era maluco. O que aconteceu? Quando ele chegou nos 30, foi bacana, mas quando ele chegou nos 40, ele não viu os 40. Ele passou os 40. Ele varou os 40. Sabe quando você passa rapidinho. Sabe quando você passa do caminho? Foi isso que ele fez. Errou o caminho, foi embora. E foi um dos maiores cases que a gente teve lá. Hoje esse cara fatura uns 140, desculpa, por causa dele. E ele escreveu aqui até no Instagram, no meu WhatsApp, falou assim, esse mês aqui eu quero faturar 150. Mas olha que legal, a aplicação que ele fez. Demorou um pouco para ele tomar essa decisão. Lembra que o Thiago falou que a gente instrui, que o cara, ele é cabeção, ele não fica ali preso na bancada? Nós falamos assim para ele, seguinte... Quanto que sua esposa ganha na rua? Aí ele trabalha em outro lugar. Ela ganha X. Eu falei, pô, quanto você ia gastar pra contratar uma pessoa? Ele, X. Eu falei, aí é esposa. Eu falei, tem a dor do negócio. Eu falei, por que você não paga pra sua esposa ficar aqui? Ele falou, vou pagar pra minha mulher. Vou pagar pra minha mulher. Até gaguejou. Eu falei, cara, paga pra sua esposa. Eu pagaria 5 pra minha esposa. Aí ele demorou um pouco, tomou essa decisão. O mês que passou agora... ele faturava 100, 110, 100, 110. Esse mês setembro que ele fechou, ele colocou 23 mil no Google. E ele fechou 140 mil. E eu falei, só você bateu essa meta porque sua esposa estava aí. Aí, do dia 1... agora eu me perdi. Outubro. De 1 de outubro a primeira semana de outubro. Isso, do dia 1 ao 7. Sabe quanto esse cara bateu? Ele bateu 50 mil, colocando 5.500 de tráfego. Mas vamos lá, Mas respondendo a sua pergunta, do medo. Como é que resolve o medo do cara? Tem que ter um parceiro. Sozinho é difícil.
Então, por exemplo, lá, a gente fala pro cara, tá, você tá com medo? Então, ó, coloca isso aqui e vai voltar tanto. Aí o cara, tá bom. Aí o cara coloca e volta tanto. Aí vai criando confiança. Sim. Mas é porque é exatamente nesse ponto aqui, isso que eu ia complementar. Porque se o cara tá sozinho, às vezes ele faz um anúncio mal feito. Não, e não aí, consegue, ele nem sabe, nem sabe. Gastou dinheiro e ficou também receoso. Não vou investir nesse negócio mais porque não dá resultado. Sim. Então, você tem que saber fazer. Sim. Então esse é o primeiro ponto. Beleza, eu fiz um anúncio e tive o resultado porque o anúncio foi bem feito. Então, primeira coisa, tem um monte de curso. Se não quiser contratar assistências lucrativas, tem um monte de curso na internet. Vídeo no YouTube que ensina o básico ali do anúncio, por exemplo. Mas aí fiz o anúncio. Esse mundo, ele é competitivo. Sim. E se eu busquei uma vez assistência técnica iPhone, você vai ser bombardeado com anúncio de um monte de assistência técnica até você morrer. Porque vai continuar o Google ali achando que você está precisando de assistência técnica. Se você converteu e não respondeu na hora, você perdeu a venda. Aí entra no que vocês estavam falando, que uma coisa puxa a outra, né? Beleza, consegui trazer o cara para mim. Botei no meu WhatsApp, mas se eu não responder rápido, eu perdi a venda. Aí o cara tem que ter um processo de venda. A gente ensina lá um processo de venda. Ele tem que ser o quê? Rápido? Ele tem que ser rápido. O WhatsApp hoje, a pessoa tem que ser rápida. Aí ele tem que gerar conexão com esse lead. Ele tem que qualificar esse lead. Ele tem que mostrar uma prova social para esse lead, para depois passar o preço para esse lead. Então, por exemplo, aí olha como as coisas vão se encaixando. A gente fala muito de modelo de negócio. Um exemplo, tem cara dentro da nossa empresa que o modelo de negócio dele é atender rápido e com qualidade. Se cai um lead lá que quer preço, um exemplo, o nosso head de tráfego lá, ele era motoboy. Ele falava, meu irmão, meu telefone caía da moto uma vez por mês. Eu não queria peça boa, eu queria só para funcionar. Ou seja, o cara que quer preço não é o cliente ideal dele. Então não adianta, dificilmente ele vai fechar. Agora, quando ele qualifica o lead e vê que o cara tá atrás de qualidade, tá com urgência, com pressa, esse é o cliente ideal dele. Aí toda a qualificação do lead fecha. Aí na hora que ele vai passar o preço, como é que ele vai passar? Olha, esse aqui é o melhor preço que eu consigo te fazer numa peça com 6 meses, 1 ano de garantia, que o mercado dá 3, e eu consigo te arrumar esse telefone em 40 minutos, em 1 hora. Aí a taxa de conversão dele, pum, sobe. Mas aí, acho que você falou coisas importantes. Beleza, primeiro você apresentou algo que deu confiança também para esse cliente. Né? Atendendo com profissionalismo, não é o fazendo prova VC social, lá que a gente tá falando e tal. Então, assim, chamando o cara pelo nome. Já ganhou do outro que a menininha de 15 anos estava respondendo. Sim. Né? Sim. Mesmo que o preço esteja um pouco mais alto, você vai garantir. Aí depende do cliente ideal. Tem cara que ele topa pagar 100, 150 mais caro para ter uma peça melhor, ou porque você passou mais confiança, ou porque o seu Google Meu Negócio tem um monte de avaliação, nota boa. Agora tem cara não, cara, eu não tô muito preocupado com você não, só quero um negócio baratinho. Aí, por isso tem cliente para todo mundo. Porque são perfis de clientes completamente diferentes. Dentro do Google, o que a gente fala hoje? Cada 10 tem que fechar 2. Cara, é 20%. Que significa o quê? Que você pode perder 80%. Por que você perde 80? Cara que não vai fechar com ninguém, que tá ali no Google, mas achou caro e não vai fechar com ninguém. Cara que vai trocar de celular em vez de consertar. Cara que você vai perder para concorrência porque não é seu cliente ideal. E por aí vai. Agora, de 10, tem 2, 3, 4, que é o teu cliente ideal. Sim. É aquilo que a gente fala no nosso método, na metodologia. Quem quer atender todo mundo não atende ninguém. Exato. Então, a assistência técnica, você tem que escolher realmente que público que você quer trabalhar. Por exemplo, quero trabalhar só com os telefones premium, que é os iPhones, né, os mais tops e as linhas mais tem cara que só tops. quer trabalhar com Apple. Samsung lá tal. Aí um dia um menino falou assim, eu tenho várias histórias, poderia contar centenas. O camarada falou assim, eu queria aqui trabalhar só com iPhone, campanha só de iPhone. Aí eu falei, legal. Primeira coisa que a gente faz, a gente entra no Google Meu Negócio da pessoa. Fui olhar a loja dele, a fachada do Google Meu Negócio, toda de lona caindo. Não vai. Falei, meu amigo. Para iPhone? Falei, meu amigo, não vai. Não conversa. Aí, do lado de um barzinho, assistência, negócio meio bizarro. Numa comunidade. Então não ia funcionar. Eu falei, talvez. Ele falou, mas eu arrumo aqui. Eu falei, então, você arruma aí no seu bairro. Mas uma pessoa que está em uma outra região, que vai no Google, que vai pegar aí um raio de 5 km, 10 km, ele não vai levar na sua assistência. Para você escalar, não vai. Para escalar, não vai. Então, a gente precisa também entender que, o meu modelo de negócio, eu quero atender, mas realmente aquele cliente, eu vou conseguir alcançá-lo com essa estrutura aqui? É isso que o empresário ele tem que entender. Porque eu quero mexer com Ferrari, tá? Mas sua oficina lá, ela representa uma Ferrari, né? Eu quero trabalhar com Porsche, tá? O mecânico, né, ele fala, só quero mexer com Porsche, mas só tem, entendeu? A gente ajusta o modelo de negócio dos caras. A gente ensina pros caras quem é o cliente ideal dele. Tem cara que ele sabe quem é o cliente ideal, mas depois que eu falo, o cara fala, então por isso que eu não fecho isso aqui. Pois é, exatamente. Parabéns. Não, você tava dando exemplo aí do iPhone na comunidade, mas assim,
iPhone hoje é a quarta, quinta marca mais vendida no Brasil, apenas, né? Se for botar no ranking. Tem marcas que vendem muito mais. E muito provavelmente na região que você está fisicamente, aquela outra marca é que vai ser a que mais tem demanda. E de repente, assim, todo mundo quer falar de iPhone e você tem um espaço ali que ninguém está olhando. Tem muito mais Android do que iOS. Exato, muito mais, exato. né? Agora tem muito mais carro popular do que importado. Mas por que todo mundo fica nessa coisa com o iPhone? Então, porque é mais fácil, segundo eles, é mais fácil de consertar. E o cliente do iPhone, na teoria, é um cliente ali disposto a pagar mais. Né? Então, por isso que todo mundo brilha o olho pro iPhone. Só que a gente já conseguiu converter vários clientes a falar, cara, o Marcos fala muito isso, faça o que o mercado tá te dizendo. Cara, aí tem cara que, por exemplo, o cara tava lá e chegava uma coisa que o cara não fazia, um cara de iPhone. E começou a chegar Android, aí tem cara que reclama, que só quer o iPhone, tem cara que fala, peraí, tem um mercado negócio aqui que eu nem não sei o quê. E hoje o cara atende os dois e ganha talvez mais dinheiro com o Android do que com o iPhone. Tem cara, por exemplo, que a gente ajuda o cara a criar canal de venda. Cara, iPhone e computador. Casa muito. É o mesmo cliente. Total. Então a gente tem vários clientes hoje que chegaram atendendo smartphone e hoje atende informática. E vários clientes chegaram atendendo informática e hoje atende computador. Aí dá pra você faturar 100 pau de cada um. De cada braço. Mas tem a outra coisa também, né? iPhone é padronizado. Android, você vai pegar um monte de modelo, um monte de coisa, você vai fazer estoque. Outra coisa que eles falam melhor. Assim, na CBM a gente apresenta essas assistências técnicas para vários fornecedores também. Você não precisa ficar fazendo estoque. Né? Você vai comprando ali também sob demanda, enfim, tem várias maneiras de você conseguir. A maioria compra o que precisa do fornecedor local ali, pega na hora, né? Exato. Então assim, você não fica com dinheiro parado também. Não. Talvez essa pode ser uma barreira de entrada aí para o Android, assim, talvez, para quem está assistindo. Sim, pode ser. Mas eu acho que um cara hoje que não faz Android, ou ele tem um bom posicionamento para Apple, aí é o que o Marcos falou, tem uma loja que conversa, tem volume, também vende aparelho talvez, e conseguiu entender a demanda, conseguiu entender o modelo de negócio, tem um cliente ideal. Agora a gente vê muito cara que chega querendo atender só Apple, porque no fundo é braço curto. Porque poderia estar ganhando mais dinheiro atendendo Android. Tá numa região que tem mais Android. A loja do cara conversa mais com Android do que com Apple. Sim. E o cara tá lá, não quero atender Android. O cara recusa ali de Android. O cara... E deixa dinheiro na mesa. Às vezes é só até preconceito. Por exemplo, um telefone de entrada é um telefone que está com mais idoso. É um telefone que está com criança. Então, sei lá, eu tenho minha sogra. Minha sogra, ela deixa o telefone cair, eu acho que umas 500 vezes no dia. Minha esposa compra telefone pra ela ali, né? Barato. Né? Minha esposa não compra um iPhone 15. Telefone pra bater mesmo, que cai no chão. Né? Minha sogra, ela foi no banheiro, esqueceu que o telefone tava no bolso, caiu na privada, caiu na água, minha esposa ficou maluca. Falou, mãe, como assim? Ela, esqueci. Então, mas esse telefone, quando chega na assistência técnica, o técnico, ele tem um preconceito. Ele fala assim, muito baratinho, não vale a pena arrumar. Olha na cabeça dele, ele tá dando a recusa mediante ao custo do aparelho, mas minha sogra está disposta a pagar porque ela é aposentada, o dinheiro é só para ela. Eu falo, esse público idoso, ele deveria ser, você deveria olhar com muita atenção. Talvez o garotão que comprou o iPhone 15 Pro Max, esse cara tá ralando para pagar. Eu falei, o idoso, ele tá aposentado e tem dinheiro para pagar até à vista. E você tá dando negativa nele porque você tem preconceito, porque o aparelho é mais barato. Não, e olha outro exemplo, ele deu o exemplo do telefone baratinho. A gente tem cliente e, tipo, esse que ele deu o exemplo, o cara ama a linha S. Fecha muito linha S, ticket médio lá em cima. Cara, a gente tem cliente que chega a linha S, o cara fala, não, linha S não compensa arrumar, não. Samsung. Linha S é Samsung. Não, esse aqui não compensa arrumar, não. A peça é cara. O próprio dono, ou seja, tem um cara rachando de ganhar dinheiro e tem um outro cara com preconceito, que eu não sei se é porque o cara não sabe, não quer, ou porque ele tomou 2 não na vida e acha que todo mundo vai falar não pra ele. Aí é o cara que não sabe lidar com o cara que não é vendedor. Porque ser vendedor hoje, o que é? É saber lidar bem com não. Cara, você vai tomar mais não do que sim. Não, mas não só isso. O mundo dos negócios hoje tá assim, hoje, nesse momento, cara, ouve seu cliente. Ouve seu cliente, entrega o que o seu cliente quer. Então, o que a gente tá falando aqui é ouça o seu cliente, né? Ouça a sua região, ouça o que o seu cliente tá querendo. Como fazer essa escutativa? Que dica que vocês dão para os clientes de vocês, para eles conseguirem entender quem é esse cliente? É observar o que está chegando? É, de repente, fazer uma pesquisa mesmo com quem está ali no balcão? O que vocês indicam para esse cara? A minha indicação que eu daria era o seguinte, para de competir. O que é competir? É o seguinte, às vezes a gente pensa assim, tá, quem é o concorrente do dono de uma assistência técnica? A primeira coisa, a gente tem que descobrir quem é o concorrente. Porque eles falam o seguinte, o mercado é muito competitivo. E não é. Não, Marcos, aqui na minha rua tem 5 assistências técnicas, alguns relatos desses. 8. Eu falo, tá, mas não é seu concorrente. Sabe quem é o maior concorrente da assistência técnica? Você sabe qual que é? Sabe ou não? Não. Você imagina... Você nem... Nova loja?
Não. O aparelho novo? Isso. O maior concorrente de uma assistência técnica é os marketplace. É o Mercado Livre, tá. é a Amazon, é uma Casas Bahia da vida, uma Magalu, porque eles estão... A Apple, a própria Apple mesmo, a própria Motorola, a Samsung, uma Electrolux, esses caras, o negócio deles é vender o produto novo. Uhum. Aí eu falo, ele é o seu concorrente. Agora, o camarada que montou uma assistência do seu lado, ele não é o seu concorrente. Aí ele... Por quê? Porque ele não tá ali para concorrer com você. Como o Thiago falou, cada um tem o seu modelo de negócio. Então, primeira coisa, como é que eu vou ouvir, ter essa escuta, né, que você comentou? Basicamente é o seguinte, pera lá, eu não tô olhando o negócio do vizinho. Eu tenho que olhar o mercado. Não olhar a outra assistência técnica. Quando eu olho para o mercado... Né, eu olho o que o Mercado Livre está fazendo. Qual é a ação que o Mercado Livre está fazendo para vender mais smartphone? Qual é a ação que a Samsung está fazendo para vender mais smartphone? É isso que eu estou olhando. Porque da forma que eles estão tocando o mercado, eu vou ir contra eles. Em que sentido? Dizendo assim, ó, é mais importante você fazer o reparo do que você comprar um novo. O caminho é esse. Não ficar lá brigando com outras lojas, com outras assistências. Mas não vale olhar para a assistência do lado e entender talvez a fortaleza dele para eu buscar e diferenciar? Vale. A gente fala sei lá, o cara lá, às vezes o cara da rua e da assistência vizinha é o mais conhecido da galera, é o mais amigão e tal. Ele tá trabalhando com relacionamento. Vale. Você talvez pode ser até mais na sua e tal, mas se você passar a imagem de alguém que é mais, não sei, mais estudioso talvez, ou mais correto, mais cuidadoso. Eu vou te dar 2 exemplos do digital. Agora falando do digital. Primeiro, você é o que a gente fala lá de fazer cliente oculto. Ou seja, entra no funil de venda dos seus concorrentes e veja como que é o processo de venda, se existe veja preço, veja o que esse cara tem de diferencial, entenda, porque isso pode te dar ideias e pode ou falar, opa, eu vou na contramão disso daqui, né? E o segundo exemplo do digital da escutativa que você falou, por exemplo, a gente faz o nosso pilar lá é fazer tráfego pago. Chegou o lead, seja do Meta, seja do Google principalmente. O que a gente não fala para os caras fazer? Todo mundo chega, quanto é para trocar a tela do iPhone 11? Não responde. Ouve o cara, pergunta, porque assim, o Igor, o problema do cliente que chega no WhatsApp, o problema dele é a assistência técnica, concorda? Sim. Só que você também concorda que para ele fazer essa assistência técnica, esse cara tem desafios e expectativas? Claro. Vou dar exemplo, preço, urgência, o cara quer garantir, o cara tem medo do 3 meses que a lei manda dar, o cara quer qualidade. O cara quer forma de pagamento. O cara tem um 16 Pro Max, meu irmão. Ele sabe que não vai ficar barato. Ele precisa pagar em 10, 12. O cara quer segurança. São várias dores que o cliente pode ter. Quando você ouve o que seu cliente quer, e aí essa é a nossa treta hoje, fazer os clientes entenderem isso e perguntarem isso, quando você entende qual que é o desafio, a expectativa dele, fica muito mais fácil vender. Por quê? Porque o preço é um mero detalhe. Você vai dar o preço e vai suprir aquela expectativa. Você vai dar um preço e vai resolver aquele desafio que ele tem. Aí isso é importante. Então, no digital, o que a gente ensina é isso. De mercado é o que o Marcos falou, olhar o que a galera está fazendo. Né? Agora, assim, a gente volta a falar de modelo de negócio. O que vale a pena hoje? Na minha cabeça, uma assistência técnica, ela deveria ser uma assistência técnica. Eu tenho uma assistência técnica de smartphone mesmo, eu faço tudo. De todas as linhas, tudo que dá, obviamente, mas eu faço tudo. Isso é um modelo de negócio generalista, mas que o quê? Fideliza cliente. Sim. Porque hoje o cara que tem um J5, J6 que ninguém quer consertar, amanhã esse cara pode melhorar de vida e ter um linha S, e ter um iPhone. Agora, eu sei que também tem aparelhos que o dono da assistência não quer pôr a mão porque não vale a pena para ele. Aí a gente tem que respeitar, tipo esses Js. Nenhum cliente quer. Porque ele fala, mano, eu vou colocar a mão aqui para ganhar 50 conto. Porque o aparelho já é muito barato. Aí também não adianta você cobrar muito caro, porque eu falo, o cara não é burro. Aí eu vou comprar outro. Né? Agora, tudo que vale a pena consertar, eles deveriam consertar. Agora, a gente respeita o modelo de negócio. Eu quero ser especialista Apple, eu quero ser especialista Samsung, eu quero só trabalhar com um telefone high ticket. Tudo bem, desde que você tenha diferenciais para isso, modelo de negócio estruturado para isso e consiga atrair esse público, tá tudo certo. E eu tenho uma coisa que você falou, né, que esses dias na mentoria estava falando sobre isso. Hoje mudou a forma de o comportamento do usuário. Hoje a gente briga por atenção. Né? Então, se você está assistindo a gente aqui, por algum motivo, nós estamos brigando pela sua atenção. Né? O que acontece? Se a atenção é o ativo mais importante, nós temos que ocupar esse espaço. E como é que ocupa espaço? O camarada vai lá, o dono da ciência técnica, ele tem o Google Meu Negócio, ele não sabe por quê.
Ele tem, porque tem que ter. Ele viu que em algum lugar que tem que ter. Aí ele tem lá, sem foto, sem atualizações, sem horário, Sem é avaliação. feriado. É feriado, ele não mexe. Exato. Aí tá lá aberto, né, no feriado. Aí a pessoa vai Já lá pegamos com o telefone errado. com o telefone errado. Então tá lá. O Google Meu Negócio ele tem. Ele tem o site, mas Parado também lá. tá lá. Ele Foi o tem, sobrinho que fez também. ele tem missão, visão e valores, tá lá. A missão, visão e valores da empresa dele, mas quem fez foi um design, Sim, que ninguém sabe, nem ele sabe o que pegou é lá. Ctrl+C, Ctrl+V Ele não sabe o que Exato. tá, o que é. Ou hoje o GPT que faz, né? E aí ele tem o Instagram. O Instagram dele, você pode entrar em todo o Instagram, eu vou falar assim, a maior parte, 80%. 80%, eu vou ser mais ousado, 99% de todos os Instagrams de assistência técnica, não importa qual, ele é completamente um catálogo. Parece um catálogo. É só foto de produto lá e do Canva. Zero humanizado. O tadinho do Canvas, é tudo de graça. Eles nem o Pro não pagam. Aí o que acontece? Aí você olha aquilo, zero curtida, porque nem ele não curte. Ele foi lá e colocou e nem ele curtiu. Nem a mulher dele não curte, nem o filho dele curte, ninguém curte. Nem a sogra dele não Mas curte. não gerou valor nem pra ele, imagina pro cliente. Aí imagina, aí ele tem lá o Instagram. E aí ele, por fim, ele tem tudo, né, bonitinho. E ele acha que ele fez marketing. Ele chama de marketing aquilo. Tá no digital. Tá no digital. Tá no digital. Aí você fala assim, tá, beleza, Joãozinho, você tá fazendo tudo? Ele falou assim, eu faço tudo. Marcos, Thiago, eu tenho o meu negócio, eu tenho o site, eu tenho missão, visão e valores, eu tenho a cultura da minha empresa, Rede social. eu tenho rede social, tudo que mandaram fazer eu fiz. Aí você fala assim, legal, só que nada disso, aqui foi um alerta do próprio... ele tem um negócio que não funciona, por quê? As redes sociais dele. Basicamente porque nem ele não entende o porquê ele tem aquilo. Justamente ele abriu o negócio Seguiu a dele receitinha de bolo sem saber por quê. sem saber o Sem porquê. perguntar Aí eu falei assim, gente, é o seguinte, humaniza essa parada, se você pode, obviamente. Se não pode, tem vários caminhos aqui, hoje inteligência artificial e por aí vai. Aí, conversando lá na mentoria na quinta-feira, eu falei assim, sabe quem vence hoje? Não é quem tem o melhor produto, não é quem tem o melhor preço, não é quem tem os melhores diferenciais. Tudo isso ajuda muito, pra caramba, não tenho dúvida disso. Só que quem vence hoje é quem consegue ocupar mais espaço na cabeça do usuário. Aí a gente tem clientes lá que tá numa cidade com 20 mil habitantes. E ele falou, Marcos, como é que eu me destaco nesse negócio aqui? Eu falei assim, tá, beleza, quantas assistências tem na cidade? Aí o cara falou uma besteira, tem umas 15 assistências técnicas aqui. Eu falei, pô, vamos tirar 10 mil, que é senhora e crianças, sobraram mais 10 mil. Converte aí uma taxa baixa aí. Ele falou assim, Marcos, 1%. 1% de 10 mil, quanto é? 100. 100 serviços. Bom. 100 serviços, 100 serviços vezes 300. Com a tela quebrada na cidade, vai ter. Mês. Tem, tá, é possível. A R$300 o serviço, quando ele faturou? Só de humanas, 30 mas pau. vai lá. 30 pau. 30 mil, 30 Uma cidade com 10, um aluguel barato, ou uma sim, moradia ele deve ter própria, dá pro cara viver. Então, assim, talvez numa cidade pequena ele não vai ganhar os 100 mil reais que a gente promete. Mas ele vai ter uma rentabilidade muito maior do que um cara de lucro, do que um cara que está numa cidade grande como São Paulo, por exemplo, ou numa grande capital. A grande questão é, eu falo lá, eu trago esse lema, né? A gente discute isso. Tem o prefeito, se você quer cidade pequena, ó, presta atenção. Tem o prefeito tá aqui, o prefeito tá aqui. Você precisa estar aqui, ó, acima do prefeito. E eu ficaria muito famoso numa cidade pequena, até a gente brinca falar isso. Se eu fosse no posto de combustível lá, abastecer meu carro, eu ia falar, você é o carinha da casa de celular lá, né? Eu ia na pizzaria com a minha esposa e ia falar, você é o rapazinho lá do celular. Se eu fosse comprar 1 quilo de carne no açougue, eu ia falar, pô, mas você não é o rapazinho lá do celular? Por quê? Porque aparecer numa cidade com 20 mil habitantes, meu amigo, eu ia ser o cara mais chato, eu ia me candidatar pra prefeito da cidade. Exatamente. Eu ia virar o prefeito ia falar, meu amigo, vem jantar comigo, vem almoçar comigo. Você é o... Lembra o prefeito de Sorocaba que tava lá? Eu ia ser mais que ele. E é fácil. É barato panfletar na internet. É barato. É o novo panfleto. É isso que É o você novo falou. panfleto. Panfletagem virtual. Sim. A gente tá com o tempo mega estourado, mas estamos aqui batendo papo, assim, eu acho que tem um ponto que a gente não tocou ainda, que é sobre peça. Eu acho que assistência técnica também, na hora que vai buscar o fornecedor da peça, cara, você tem um quadrilhão de possibilidades aí, de peças de melhor qualidade, menor qualidade, a peça que já é testada antes de ir para você. Vocês falaram muito assim, define seu modelo de negócio e entenda quem é seu cliente. Então, talvez o cliente que seja lá o exemplo do que vocês deram lá do motoboy que quebra o celular toda semana, ele possa querer uma peça mais barata mesmo, porque ele sabe que aquilo ali vai ser trocado em breve. Mas tem o outro cara também que para você fidelizar é importante você tomar cuidado com a matéria-prima que está chegando para você entregar para o cliente. Que dicas que você dão nesse sentido? Assim, onde buscar, como escolher a melhor peça, como trabalhar essa questão
do tempo, né? De garantia e tudo mais. Ó, eu fiz uma... Fideliza, porque você vai pro cara lá também, beleza, consertou o telefone, uma semana depois ele tá com o mesmo problema? Eu fiz uma mentoria sobre fornecedor outro dia também. E o que a gente conversou bastante lá? Tem tudo que é tipo de peça no mercado, e tem aquelas coisas assim, tem a original, Sim. e aí tem a original nacional, tem a premium, tem a original chinesa, tem a similar, e por aí vai, que é tudo que não é original, mas com qualidades diferentes. Hoje, peça, para quem está no interior de uma cidade pequena, ou tá no Nordeste, no interior, é realmente um desafio. A gente já teve clientes que o cara fala, cara, para chegar a peça aqui é 2, 3 dias, é muito complicado. E o cara não tem grana para fazer estoque. E do outro lado o cara tem urgência, não Exato. é celular. Só que a escolha da peça, ela tá totalmente atrelada a quem você quer atender. A gente volta a falar lá do modelo de negócio. E hoje, cara, tem muito, ó, no nosso ecossistema lá, a gente tem um cliente que ele tem um clube, que o cara assina lá, paga barato, e ele vende peça original a preço de custo. O cara entra no sistema dele, vê quanto ele pagou da ele é IRP Apple, ele é autorizado a Motorola e Samsung. Quanto o cara pagou, e os caras falaram, cara, você tá dando um acesso pra gente que é muito difícil no mercado você achar peça original de verdade. Então esse cara, ele tá fazendo um barulho lá, porque ele tá conseguindo ajudar as pessoas a ter acesso a essa peça. Mas hoje, por exemplo, você consegue pegar a peça da Michelle e da Skytech, 1 ano de garantia. O iFix, 1 ano de garantia. E os caras continuam dando 3 meses de garantia. Esse cara da autorizada, amigo nosso, já virou amigo, na mentoria eu quis matar ele tava dando 6 meses de garantia, e cara comprando peça que não é original, dando 1 ano. E a garantia é um baita diferencial para você fechar negócio. Pô, se o meu mecânico desse 1 ano de garantia, se o hospital desse 1 ano de garantia, né? Caraca. Então, assim, tem muita peça no mercado, de tudo que é preço, e o desafio é network, para você saber escolher, pesquisar. Então, a galera hoje fica muito refém, por exemplo, quem tá aqui em São Paulo, de comprar peça, mandar a motoboy buscar no Oriental e não sei o quê. Tem preço, mas ninguém sabe de onde essa peça vem. Hoje, a relação entre fornecedor e assistência não é boa, e a gente entende o lado dos dois. Por quê? Tem fornecedor que já deu prazo, já não sei o quê, e o cara não pagou. Tem fornecedor que o próprio dono da assistência tá com uma peça que foi mau uso e tá querendo que o cara troque. E, olhando para o dono da assistência, o fornecedor só quer vender à vista. Tem fornecedor que o cara quer trocar, o cara fala, vem aqui, troca, que também tá cagando. Então, o relacionamento, normalmente, entre fornecedor e assistência, não é bom, na maioria das vezes. Porque um depende do outro, mas eles não se entendem. Né, com o perdão da palavra, tá cagando pro outro. Porque o que é fornecedor, tem muita gente para vender. Sim. Né, e a gente fala, poxa, então vai lá, cria um relacionamento com o seu fornecedor. Até teve um cara que deu um depoimento, que ele falou, cara, eu compro de um cara, de um Mohamed, lá no Oriental. E ele falou, mano, e a peça do cara é boa, nunca tive problema, mas eu não conseguia contato com o cara. Porque o cara, imagina, Oriental, quantos clientes, centenas de clientes passam lá por dia. Um dia ele ligou pro cara e falou, mandou um zap, na verdade. Eu tô indo aí, o cara nem é de São Paulo, eu tô indo aí e eu vou te levar um presente, eu preciso de 5 minutos com você. E o cara, nossa, tipo, um presente? Tá bom, vem tal hora. Ele falou, mano, eu fui, entreguei um presente pro cara, bati 15 minutos de papo com o cara, hoje eu só compro com o cara, tenho o WhatsApp do cara, o cara troca... Ou seja, ele fez um quê? Um relacionamento. Porque, cara, a partir do momento que você tem um negócio que muita gente compra de você, não dá pra você ficar amigo de todo mundo. Então, o que eu tô ensinando? O que a gente tá ensinando os caras? Vai lá, cria relacionamento com seu fornecedor, visita seu fornecedor, dá a cara pro seu fornecedor, vende o seu negócio pro seu fornecedor, explica os seus diferenciais. Agora, tá problemático aí com o seu fornecedor atual? Aumenta a CBM, né? Vai pra lá, porque o sistema tá lá. E tem caras assim, ó, dispostos a conversar com você, trazer essas dicas ali no chão de feira mesmo, né? Com certeza. Aí tem de tudo. Tem vocês. Esse ano tinha contador especializado nesse mercado, né? Tinha muito fornecedor de peça de vários estilos diferentes e várias categorias diferentes, como vocês acabaram de falar. Tinha os próprios fabricantes vendendo em condições especiais. Então, assim, cara, tem que sair da toquinha também, né? Tem que querer, né? Tem. Alguns nossos clientes que já tem uns lá que tá conosco já há 4 anos, né? No nosso ecossistema. E a gente fala muito sobre diversificar, abrir braços, né, de faturamento. Teve um que veio e ele conseguiu fechar uma parceria, né, na CBM mesmo, e implementou lá um funil lá no projeto dele. Demorou uns 3 meses para ele conseguir. Hoje ele está vendendo o telefone no boleto. Para pessoas que têm nome sujo. Payjoy, né? Payjoy. Sucesso, Payjoy. Assim. Então ele tá conseguindo vender os smartphones para pessoas que não têm nome, não tem crédito. Na CBM. Descobriu. Então, assim,
tem que se movimentar, tem que participar a gente sempre fala, sai da zona de conforto, participe das feiras, e aqui, eventos, esteja conectado, porque assim, você está quando você fica isolado, sozinho, porque o empreendedor ele já é sozinho, de fato, por natureza, e não tem com quem discutir isso. Eu acho que nesse caso, vocês até citaram aí, o cara às vezes fica míope, ele fica muito preocupado com o outro vizinho que tá na mesma região, querendo só brigar. Fica olhando a grama do vizinho. Fica olhando a grama do vizinho e esquece que tem um mundo aqui que você pode crescer. Aí, imagina, nós estávamos na CBM e um menino contou assim, conheceu a gente, ele via nosso Instagram, só que ele nunca entrou no nosso funil. Aí ele falou assim, pô, queria entender um pouco mais e tal, eu só mexo só com venda de smartphone. Eu falei, tá, você vende quanto de iPhone? Ele falou lá o valor X, não vou falar aqui o valor, obviamente, e ele falou um valor bem bacana, bem significante e tal. E eu falei assim, tá, mas por que você quer entrar com assistência? Ele falou, cara, eu acredito pra caramba nesse negócio e tal, não sei o que, eu queria entender um pouco mais. Você pode me explicar? Eu não tenho assistência técnica. Aí eu falei, pô, geralmente quer vender pra quem já tem assistência técnica. Fui lá, expliquei pra ele o porquê, e lá, a gente foi conversando e tudo. Olha o que o cara falou. Ele falou, a primeira coisa que eu vou fazer, quando chegar na minha cidade, eu vou conversar com o meu sócio e vou implementar esse processo, porque ficou claro, né, a importância de eu ter realmente assistência técnica. Porque eu tinha uma imagem, mas assim, eu sabia que era bom, mas não sabia o quão. E conversando com vocês, achei que realmente é rentável e vale muito a pena. Mas onde ele estava? Ele estava lá na feira, ele estava no evento, ele estava se movimentando. Eu acho que o perfil da CBM é muito isso. Assim, as pessoas são muito abertas para poder... Cara, trabalhar a comunidade mesmo. Acho que tá todo mundo nessa pegada de educar. Tipo, cara, vem aqui, eu fiz um negócio que foi legal, deixa eu te mostrar. Sim. O pessoal compartilha conhecimento. Eu acho muito legal. E sistemas, né? Teve um cliente nosso, ele conseguiu fazer uma parceria com o CRM, que ele não tinha. Legal. Aí ele lá também. conheceu lá. Então, mas é porque a CBM é o ecossistema. Então, é um ecossistema que a pessoa se sente, sei lá, talvez num lugar seguro. Por exemplo, dentro da nossa empresa também é um lugar seguro, a pessoa compartilha. Porque o que a gente mais vê no mercado é dono de assistência escondendo o jogo de outro. Exatamente. Os caras se vêem muito como concorrente. Não, exato. É o que eu tava te falando, assim, né? Às vezes ele tá ali querendo esconder o jogo pro outro que tá na mesma rua, 3 quarteirões pra frente. Exato. Na CBM ele vai falar com um cara de Goiás e ele é de Belo Horizonte. Tá, e traz segurança. Tudo bem, exatamente. Ou ele tá falando com um cara que é maior que ele. E falar, qualquer coisa que eu falar pra esse cara aqui, meu irmão. E teve um episódio de um cliente que ele foi a gente fez 2 CBM já, né? 2 CBM e uma Eletrolar. Olha que legal que aconteceu. Na primeira que nós fizemos, passa uma galera lá e tal, e foi muito massa, foi nossa primeira. Aí na segunda, o mesmo camarada passou. Aí eu falei, pô, eu lembro de você, hein? Aí ele falou assim, pô, caramba, fiquei lá de fechar com vocês e não fechei, não sei o quê, fiquei com medo, fiquei com receio, porque ele fica com receio. A gente super entende. E aí ele, pô, eu queria fechar. Aí eu falei, legal. Aí ele fechou. Eu falei, ó, você, lá atrás eu já havia falado, você vai se arrepender de não ter fechado. 1 ano atrás. Ele fechou. Aí ele ficou rodando no nosso ecossistema. O que aconteceu com ele? Resposta: me arrependi, perdi 1 ano da minha vida. Ele perdeu 1 ano da vida dele. Ele falou, cara, eu perdi 1 ano da minha vida. E já que você falou 2 anos de CBM e 1 ano de Eletrolar, qual a diferença que vocês viram das 2 feiras? Cara, eu vi a Eletrolar maior, né? Uma empresa, uma feira já mais parruda, vamos dizer assim. A CBM muito nichada para smartphone, como tem que ser, né? Sim. É de smartphone. Eu senti assim, para o meu negócio, a Eletrolar, ela traz um cara já mais pronto para comprar. Ela traz um cara já mais pronto para investir. A CBM é aquele cara mais cru, vamos dizer assim, aquele cara que tá mais no início, né? Mas na Eletrolar nem todo lead é meu lead. Na CBM todo mundo é meu lead. Tá aí a diferença. De novo, a diferença. Sabe que é seu cliente, pronto. Exatamente. Volta no começo da nossa conversa. Exatamente. São dois projetos, né, distintos, obviamente, mas assim, os dois, eles trazem, cada um trazendo a sua proposta, como o Thiago falou aqui, e o que a gente conseguiu perceber, né, até conversando até a questão de realmente, olhando para mercado, né, pelo menos para mim ali, eu olhei e falei, pô, caramba, o negócio era... Eu nunca tinha ido na Eletrolar, de verdade. E eu já fui fazendo feira. Então, foi um negócio muito desafiador pra gente, né? De fazer exposição e tudo mais. E quando eu vi a variedade, aquilo me deixou... Pô, tinha carro lá, carro elétrico na Eletrolar. Falei, caramba, que coisa diferente, não sei o que e tal. E olhando pra CBM, a nossa primeira, eu fiquei assim, deslumbrado com tantas oportunidades que o mercado estava oferecendo pro próprio mercado. Então, assim, uma gente boa, querendo fazer acontecer, né?
grandes empresários, gente de fora, né, vindo para o Brasil para colocar a cara, ajudar a fazer Brasil. Isso é muito bom. Então você vê o mercado, ele se movimentando, né? Então isso é muito bom. Então acho que você que não participa, você que por algum motivo, eu incentivo, porque assim, o camarada que está faturando pouco, coisa de 50, 60, 70 mil, até 100 mil, é um faturamento que ele chegou, pô, parabéns. Mas se ele olha para mercado e fala, pô, peraí, meu, tem tudo isso ainda de dinheiro aqui? Não, eu quero mais. Então, é aquela coisa, quando você vê, não tem como você desver mais aquilo. Então, assim, quando eu vi aquilo, eu falei, pô, meu irmão, tem muita oportunidade. E oportunidade para realmente fazer esse negócio girar. Então, eu acho que as duas propostas, as duas feiras, elas trazem para você olhar com um prisma diferente para o mercado. Né? Então, olha as oportunidades que tem aqui. Hoje, para você ter uma ideia, olha que bizarro. A gente tem clientes hoje que arrumam smartphone. Esse cliente, ele abriu para arrumar gamer. Ele mexe com PlayStation, ele arruma Mac, a linha Apple como um todo, ele arruma Android, e aí ele... Notebook, e ele estava no nosso movimento, como ele está fazendo parte do nosso movimento, ele ouviu falar que purificador de água, dá dinheiro. Foi lá e plugou o funil de purificadores na assistência dele. Tá tendo resultado. Isso aí é aquela coisa também, né? Acho que tem que ter uma injeção de ânimo. Acho que a feira também ajuda nisso. Dá uma injeção de ânimo no empreendedor para ele poder querer ir além. Sai do ponto... Imagina, a CBM deu na última, né? Acho que tinha quantas pessoas lá que passaram? A CBM foi coisa de 10 mil. Coisa de 10 mil. Imagina, se trafegaram 10 mil pessoas no evento como aquele, acho que você imagina a dimensão, você olha para aquilo, os stands cheios, aquela movimentação, aquela galera se mexendo, se movimentando, você tem um negócio pequeno. Eu olho dessa forma, eu falo, pô, tem oportunidade aqui, como eu falei, então eu me atiro mais. Um exemplo, quando nós iniciamos a nossa operação, nós não tínhamos nenhuma pretensão de termos 1000 assistências técnicas no nosso ecossistema. Nós nunca nem tínhamos, nós queríamos atender as assistências técnicas, era só isso. Um belo dia, né, eu estava estudando um negócio, cheguei no Thiago e falei, Thiago, estava ali ouvindo o Érico Rocha, ele falou que quer ter 1000 faixas pretas. 1000 faixas pretas são os caras que faturam até 2 milhões por ano. Eu falei, por que a gente já tinha Por que a gente não botou uma meta? A gente tinha quantos nessa época? Uns 100? 70, 80 clientes. Eu falei, por que não colocarmos 1000 assistências técnicas faturando 100 mil reais por mês e gerar 1 bi de faturamento pro Brasil? Aí o Thiago, legal, tô dentro. Aí nós começamos a ter essa narrativa. O nosso objetivo é esse, é trabalhar, é gerar mercado, é gerar Brasil. Que sentido? Termos 1000 assistências técnicas até 2027, ok? Em dezembro, faturando até 100 mil reais. Esse até depende muito também dos nossos clientes. Exato. Mas qual que é a nossa narrativa? É essa. Eu não ganho nem a mais e nem a menos provocando o mercado. Claro. Agora, o mercado, ele aquece. Quem faz Brasil? Somos nós. Não é o Estado, não é o governo. Somos nós. Então, assim, é mais pessoas empregadas. Então, quando eu vejo a grandeza da Eletrolar, quando eu vejo a grandeza de uma CBM, eu fico muito encorajado. Eu falo assim, pô, tô dentro. Eu só tô querendo... Aí, assim, 1000 não é nada perto do que... Quanto que a gente puxou? Tem centenas de milhares. Centenas de milhares. Se você pegar assistência de tudo, é drone, é babá eletrônica, Geladeira, tudo. vai lá. Geladeira, fogão. A gente tá falando de 1000. Centenas de milhares. A gente tá falando de 1000 só. Exato. Você viu a provocação? Aí eu me sinto desafiado, eu me provoco e falo. Aí vem aquela crise. 1000 era um número, pra quem tava com 80, era muito distante. Quando você chega no 1000, você quer muito mais. Aí nós estamos em 320. Aí você olha assim, você fala, caraca... Pô, falta tempo ainda, vai dar pra chegar, vai. Dá pra chegar. Vai aumentar a meta. Aí eu vou ter que aumentar a meta. Aí tem um maluco da cabeça, um japonês, o Hélio, ele é do negócio de purificadores de água. O que ele falou? Ele falou assim, só eu, quero colocar 1000 purificadores no ecossistema de vocês. 1000 assistentes de purificador. Só ele. Só ele. Uma rede, olha aí. Aí, se o cara coloca 1000 de purificador, então eu colocar 5, 10 mil só de celular, meu irmão. Exatamente. Aí pronto, o céu é o limite. Mas ó, estamos confirmados na CBM, na Eletrolar 2026. Perfeito. E a gente já sai de lá com a próxima fechada. Não, e aí a gente volta aqui para poder falar qual que é a Com próxima certeza. meta. E você pode ser um desses 1000. 2.000, 5.000, com certeza. Bora faturar, bora vender. Beleza. Bom, pessoal, a gente está chegando ao fim aqui dessa nossa conversa, mas como sempre, deixando o link do LinkedIn aqui dos dois do lado, também das assistências lucrativas para vocês conhecerem um pouco mais. E se quiser conhecer pessoalmente também, ao vivo, só como eles já falaram, colar na CBM, na Eletrolar 2026. É isso aí. O pessoal vai estar por lá e todo o ecossistema também. Acho que é um ótimo momento, um ótimo lugar para vocês poderem perder esse medo de crescer. Perder esse medo de evoluir, de ir para a próxima etapa. Eu tenho um convite especial, né? Porque às vezes a pessoa ela vem sozinha. Ela sai da cidade dela, ela
vem sozinha. Eu incentivo você a vir com um convidado. Vem com o seu sócio, vem com a sua esposa, vem com o seu time, se Porque é possível. divertido, além de tudo. Sim, é muito legal. É um tempo de E você que não é de experiência, São né? Paulo, aproveita e dá uma passeada, se organiza, pô. Exatamente. Tá feito o convite, tá vendo? De quem já veio. É isso, pessoal. Não era a intenção fazer merchan, mas estamos aí, né? Não seja por isso. É isso aí. Tiago Noronha, Marcos Matos, cofundadores aqui da Assistências Lucrativas. Brigadão pelo papo, valeu demais. Espero que você também tenha curtido aí os insights que a gente deu. E qualquer coisa, se ficou alguma dúvida, escreve pros dois. É isso aí, tamo junto. Obrigado pela oportunidade. Valeu. Valeu pelo convite. E como o Marcos falou, estamos honrados aí. E contem conosco aí para melhorar a tua assistência. Perfeito. Valeu, gente. Até o próximo.